Bem-vindos ao Drop Solar, o canal mais iluminado do mundo. Meu nome é Laís. O meu é Ana e hoje vamos ficar com a continuação com a entrevista com o professor Gustavo. Vamos lá? Então, professor Gustavo, quais são os procedimentos básicos para trabalhar com eletricidade no caso dos sistemas fotovoltaicos? Laís, nós temos que pensar na questão, por exemplo, na hora que a gente pensa ali no painel solar, a tensão é baixa, a corrente é baixa, mas quando se passa pelo inversor, essa corrente, essa tensão se eleva aos padrões, vamos dizer, da concessionária, vamos dizer, 127, 220 volts. Então o risco de choque elétrico e arco elétrico começam a ser uma situação grave. Então a NR10, o que ela exige? Um treinamento, vamos dizer, básico para 40 horas, uma discussão que se pode fazer no tema, porque aí nós temos o treinamento de NR10 CEP, que ele fala que o que é o sistema elétrico potência? Geração, transmissão, distribuição até a medição. Então quando a gente pensarmos no CEP, ele é geração. Então, dependendo do entendimento, que isso é uma coisa ainda recente, porque a nossa norma a NR10, por exemplo, ela é de 78, mas teve uma grande revisão em 2004. Então, se aplica a esses instaladores, por exemplo, no meu entendimento, se aplica a questão da segurança do sistema elétrico potência, que não seria só para concessionário de energia. Na norma não deixa isso bem claro. Então, vamos dizer, se aplica a questão do CEP. Então, pensar no seguinte, luvas isolantes, desenergizar o circuito. Então, vamos dizer, o que é desenergizar? Desligar, bloquear, testar, aterrar, proteger e sinalizar, para a gente ter no circuito energia zero. Por quê? O risco do choque, a vestimenta retardante à chama, para a questão do arco elétrico, e a proteção do circuito, que também é importante, por exemplo, que vai encontrar muitas vezes, até para o instalador aí dos painéis solares, vai encontrar edificações, por exemplo, casas com a instalação elétrica muito ruim. Então exigia uma adequação do painel elétrico, por exemplo, dentro da NBS 5410, que também está em revisão, eu estive fazendo parte dela um tempo, na revisão dela. Então pensamos nos disjuntores, nos interruptores de diferencial residual, mais conhecido como DR, a questão do SPDA, por exemplo, o dispositivo de proteção contra surto, porque as nossas casas estão recebendo equipamentos de uma tecnologia maior, por exemplo, igual agora, vamos dizer, nós estamos assistindo essa aula, vamos dizer, usando um computador, um notebook que está ligado à energia elétrica, e pode vir uma descarga atmosférica e ter um problema. E também a questão do DR, questão, por exemplo, das instalações molhadas, certo? Então protegemos as edificações e os usuários. Isso é importante, o Brasil, por exemplo, que é gente muito comum, por exemplo, nós vimos, há pouco tempo aí, um incêndio lá no Ninho do Urubu causado por eletricidade. Então são coisas que a gente, eu vou até colocar aí o link aí do meu trabalho de mestrado, que foi incêndios deflagrados por eletricidade no patrimônio histórico, para a gente analisarmos as edificações. Então nós não podemos ter pessoas caindo e pessoas tomando choque nas instalações de painéis solares como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal. Isso não é certo. Então nós temos que fazer esse controle. Afinal, tem todo um procedimento aí para ser usado, Tem os treinamentos, tem os ferramentais. Agora, o que é a questão que até para o trabalhador, eu tenho que entender que eu tenho risco e que eu preciso de medidas. Então, por exemplo, é o que aconteceu com a gente, por exemplo, no trânsito. Vamos imaginar, há 30 anos atrás a gente não usava cinto, aí veio evoluindo, por exemplo, a rodovia federal utilizar cinto. Então agora, por exemplo, o que nós começamos agora? Utilizarmos o farol aceso, por exemplo, nas rodovias. E isso deve ser feito também no trânsito normal, porque o acidente ele acontece em todas as casas. Não é que na minha casa, como engenheiro eletricista de segurança, não vai ter acidente. Eu tenho que tomar medidas para controlar isso. Isso é importante, porque é uma das coisas, por exemplo, a questão de pagar uma indenização e o outro problema, como que você chega na casa de uma pessoa e vai falar com ela, o seu marido, vamos dizer, seu pai,
sofreu um acidente na minha casa e morreu, ou está internado num hospital de pronto-socorro com várias sequelas. Então, nós não queremos acidente para nós, não queremos acidente para os nossos familiares. Eu vou querer para a pessoa que está prestando serviço dentro da minha casa. Então, antes de instalar, fazer essa questão toda, por exemplo, analisarmos o contrato, o que é, analisarmos o que essa empresa, por exemplo, está acontecendo, seguimos a legislação. Nós criticamos muito a legislação do nosso país, mas nós temos a obrigação de seguir. Certo? Essa é a obrigação de todos, tanto o instalador como o proprietário da casa, o proprietário do comércio. Então nós temos que seguir as normas para a gente ter uma instalação segura, temos uma casa segura, não temos risco de incêndio, porque são diversos riscos. A NR10 e a NR35, elas são normas gratuitas que estão nos sites dos ministérios agora, né, que mudou essa questão. Então tem um link que nós vamos colocar aí no vídeo, que vai ter acesso a essas normas, tanto em português, inglês, espanhol, né? Elas estão disponíveis já com traduções em diversas línguas. Então é importante entender e, na dúvida, por exemplo, né, vamos dizer, postar perguntas aí para as meninas, né, que são profissionais da área, para elas responderem. E se precisar, por exemplo, a gente também responde aí, participando aí do canal aí, por exemplo, né, dando um drop, né, como diz aí no drop, das informações, porque na dúvida não faça. Pense na sua segurança, da sua casa, na segurança do profissional. Na dúvida é preferível não fazer. Consulte profissionais, consulte o CREA, né, vamos dizer, consulte a prefeitura, não é problema nenhum. Na dúvida, por exemplo, consulta, por exemplo, no caso de um contrato, consulte um advogado. Então a gente tem que, não podemos fazer as coisas gambiarradas, né, de qualquer jeito, porque as consequências podem ser graves. E boa segurança a todos. Pensou segurança, pensou equipagem. E Viva Sol também. E a Viva Sol aí, ó. E aí, aproveitando aí o vídeo aí, queria convidar vocês aí a participar dos cursos, né, da Viva Sol, né, que aí pelo Brasil inteiro já estiveram em Aracaju com uma turma tremenda, o pessoal gostou lá, né, vamos dizer, com o sol em Aracaju maravilhoso, e Belo Horizonte também com os cursos, e Montes Claros. Venham participar, né, no site aí da Viva Sol, né, e nós temos, né, vamos dizer, os treinamentos também da minha empresa, que é a Equipaenge, né, nós trabalhamos com cursos de projeto de incêndio, né, e venham participar, né, vamos dizer, o conhecimento, trocarmos informação. Isso, o contato está todo aqui embaixo, caso vocês precisem, a gente está aí à disposição. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Estamos com esse profissional maravilhoso aqui, não tem como não ter sido bom, não é mesmo? Professor Gustavo, a gente te agradece muito mais uma vez por estar participando disso aí. O mercado precisa de se atentar a esses detalhes para a segurança do trabalhador, porque a segurança do trabalhador vai abranger todo o sistema, né? O morador, a pessoa que está contratando o serviço, todo mundo. Sim. E isso é muito importante. A questão é agradecer, né, o convite aqui do Drop Solar, da Viva Sol, né, vamos dizer, no vídeo aí, participação, e aí comentem, compartilhem, né, vamos dizer, siga nas redes sociais, e encontrando com a gente aí, dê um abraço também, porque só na rede social não adianta não, a gente precisa de um abraço, e agradecer as meninas aqui, né, vamos dizer, pela participação, o convite, né, da gente compartilhar essa ideia e aprender, né, eu aprendi hoje aqui o que é drop, né, gente? Então isso é bom para a nossa vida. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigada, e a gente espera te ver em outros drops também. Drop? Ficou top, ele dá um drop, viu? Calor, mas em outras perguntas. Ficou mesclado aí, dependendo, solta aí. Drops. Eu tô pegando um pouco cabinho que eu gosto, né?